E aí dá para notar que realmente isso aqui, como democracia, os pilares da democracia ruíram, porque o que sustenta a democracia, senhor presidente, é o respeito às leis. E aqui não tem mais. Esta semana o Brasil foi tomado por uma agitação, com o PT, a esquerda e seus apoiadores celebrando o indiciamento de Jair Bolsonaro, conforme o relatório de Paulo Gonet, atendendo aos anseios dessa mesma esquerda. Por outro lado, os defensores de Bolsonaro criticaram veementemente o referido relatório. Nesse mesmo contexto, o deputado José Medeiros teve uma ideia interessante. Solicitou uma análise do relatório do Procurador-Geral da República por uma inteligência artificial. O resultado, meus amigos, dessa análise foi surpreendente. Assista ao vídeo para mais detalhes. Tribuna, o deputado José Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como é sabido, essa semana nós tivemos aqui um rebuliço porque saiu o chamado indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. E o que se esperava, disseram que tinha tanta prova, o que se esperava era que essa montanha realmente fosse uma coisa muito horrenda de resultados, né? Mas a gente vê que a montanha pariu um rato. Eu poderia fazer um discurso político aqui, mas eu quero ser o mais técnico possível. E eu fui buscar na inteligência artificial. Eu pedi, deputado Coronel Meira, essa nova inteligência artificial, o Grok, para que fizesse uma análise da peça que o procurador apresentou. E eu não vou condenar o procurador pelo que ele fez, do ponto de vista político, porque dá para se entender, ele quer ser reeleito e tem que obedecer a quem vai nomeá-lo no cargo. Mas vamos ao que a inteligência artificial falou sobre a peça. Começa dizendo o seguinte: excesso de discurso e falta de objetividade. A denúncia apresenta uma narrativa excessivamente discursiva e prolixa, misturando relato de fatos com comentários opinativos e julgamentos de valor. Essa estrutura pode prejudicar a clareza dos fundamentos processuais e dificultar o exercício do contraditório, pois a peça não delimita de forma objetiva quais são os elementos concretos que enquadram os crimes acusados. E aqui um parêntese. Uma peça, e no direito penal, para que todos possam entender, o direito penal você busca não ilações, mas você busca a verdade real dos fatos. O direito penal não se ocupa de boatos, ele busca a verdade real dos fatos. E aqui, na análise da peça, diz o seguinte: não tem uma análise, não delimita de forma objetiva as condutas. Indeterminação na individualização dos atos e dos agentes. Isso aqui é individualização das condutas, gente. É a mesma coisa, o sujeito chegou para assaltar um banco. Lá no processo penal, vai individualizar, saber quem atirou, quem dirigiu o carro, quem pegou o saco de dinheiro. Isso se chama individualização das condutas, para que cada um receba o seu quinhão na hora de ser aplicada a pena. A exposição dos fatos é ampla e abrange um grande número de participantes e eventos, sem a necessária individualização das condutas e sem delimitar com precisão os atos praticados por cada acusado. Essa indeterminação afeta o princípio da ampla defesa e a adequada instrução probatória, uma vez que o nexo de causalidade entre os fatos narrados e os dispositivos legais imputados fica difuso. É o que já foi dito aqui em falas políticas. Aquilo ali é um roteiro. E um roteiro ruim, porque já é baseado em outro roteiro péssimo que foi o apresentado pela Polícia Federal. Mistura de matéria fática e jurisprudencial, doutrinária. A peça mescla a exposição dos fatos com situação de precedentes e referências doutrinárias,
de forma, por vezes, inapropriada, aproximando o discurso de uma retórica política em vez de um rigor técnico jurídico. Gente, até a inteligência artificial identificou que a peça se aproxima mais de uma fala política do que de uma peça acusatória, do que algo a se prestar um julgamento isento. Isso pode ser interpretado como ofensa à imparcialidade exigida no procedimento penal. E, lógico, como se trata de uma inteligência artificial, é muito elegante, né? Veja o que ele diz. Isso pode ser interpretado como ofensa à imparcialidade. Isso é uma imparcialidade. Isso é uma falta de isenção. E o segundo, erros de doutrina. Interpretação inadequada dos dispositivos penais e constitucionais. Há uma tendência a ampliar os contornos dos crimes. Por exemplo, ao enquadrar atentado contra as instituições democráticas, artigo 139L e 359M do Código Penal, de forma tão abrangente que a peça se apoia mais em uma narrativa política do que em uma fundamentação estritamente jurídica. Essa interpretação pode ferir o princípio da legalidade e do devido processo legal. Novamente, a elegância da inteligência artificial. Pode não, fere mortalmente. Confusão entre a liberdade de expressão e incitação à violência. A denúncia, ao abordar os pronunciamentos públicos e as mensagens digitais, não separa adequadamente a margem da liberdade de expressão, protegida constitucionalmente da incitação concreta à violência. Essa falta de clareza pode gerar debates sobre qual seria o limite da crítica política e o que configuraria crime, distorcendo a aplicação da doutrina penal. E essa confusão vem desde a reunião do Bolsonaro com os embaixadores. Ali era uma crítica, ali não era um atentado. E ele está inelegível por isso. Utilização excessiva de precedentes sem a devida contextualização. Embora haja referência a decisões e manuais, inclusive citações de ADIs e precedentes do STF, o uso dessas referências ocorre de forma dispersa e sem necessária conexão lógica com cada um dos pontos acusatórios, comprometendo a consistência doutrinária da peça. Terceiro, erros de lógica nos fatos, saltos lógicos e falta de coerência na narrativa. A peça apresenta uma sequência de fatos que, em muitos momentos, carece de conexão lógicas. Os eventos são citados de forma fragmentada, com transcrição de diálogos, anotações manuscritas intercaladas sem uma linha cronológica. Isso se chama recheio. Isso se chama recheio. Isso se chama você usar a criatividade para poder chegar ao fim que você pretende. Em diversos trechos, o documento adota conclusões que extrapolam o que os elementos probatórios permitem afirmar. Por exemplo, a tendência de imputar a todos os envolvidos a mesma intenção de romper a ordem constitucional. Uso de elementos retóricos emotivos em lugar de provas. A insistência em reproduzir discurso público a transcrições convexas. Embora não possa servir como indício, é feita de forma a se destacar. Gente, isso aqui é o mais isento possível. Isso aqui não tem emoção humana, isso aqui não tem lado político, isso aqui é uma análise técnica do inteligência artificial. Quarto, e só um pouquinho, senhor presidente, para eu terminar aqui, porque isso aqui é muito importante. Incongruências cronológicas e temporais, datas conflitantes e ambiguidades na linha temporal. A denúncia menciona datas que vão de 2021 a 2023, e inclusive utiliza o marco de 18/2, que foi o dia que ele protocolou a peça. Usa isso como referência sem esclarecer adequadamente o início e o término das atividades supostamente criminosas. Essa falta de delimitação temporal compromete a avaliação dos elementos como a consumação e a tentativa dos delitos. Inconsistência nos metadados dos documentos, vários arquivos apresentados
anotações, documentações digitais e transcrições, possui datas de criação e modificação que, em alguns casos, não se harmonizam com a ausência. Nada se harmoniza, porque é um recheio. Dificuldade na delimitação do iter criminis. A narrativa carece de uma estrutura cronológica clara que permita identificar de forma precisa quais atos foram executados em cada fase do suposto plano golpista. A sobreposição de datas e a ausência de um cronograma unificado de eventos dificulta a análise. E sabe por quê, senhor presidente, que isso acontece? Porque a verdade ela é simples e fácil. A verdade você não precisa montagem e ela é muito clara de qualquer um entender. Agora, quando a coisa é mentirosa, aí você precisa de muita coisa. Por isso que aquilo é maior do que um vade-mecum. É uma coisa que serve para encosto de porta, para calço de caminhão, de tão grande que é. Eu conheço um grande jurista que ele disse: quando eu tenho a verdade do meu lado, eu não preciso mais de que 10 laudas. E não precisaria, porque a verdade ela é clara. Mas quando não, aí você precisa encher de coisa. E já caminhando para o final, senhor presidente, a peça acusatória analisada revela graves fragilidades, tanto no aspecto processual quanto na fundamentação doutrinária e lógica. A redação peca pela prolixidade e pela mistura de narrativas. Há erros de interpretação. A narrativa dos passos apresenta lacunas, e essas lacunas foram preenchidas, como eu já relatei aqui. Incongruências temporais e ausência de limitação. E aí, senhor presidente, eu encerro dizendo o seguinte: para que serve essa peça? Serve simplesmente como preenchimento da formalidade que se quer. Porque, como eu disse ontem aqui, de forma irônica, hoje o Ministério Público deixou de existir como de fato, como está na Constituição, como está de fato no nosso arcabouço legal. Senhor presidente, o que há hoje é o seguinte: é a vontade do ministro, e essa vontade é pessoal. Ele tem uma delegacia que levanta tudo e aí vai distribuindo, que nem orégano em pizza, distribuindo os nomes nessa grande pizza ao bel prazer. Tanto é que o ministro divulgou uma lista, o procurador divulgou uma lista, e daí a pouco tinha mais um nome. Provavelmente recebeu um telefone falando: coloca esse nome também. Sabe o nome de quem? O nome do Paulo Figueiredo. Por quê? Porque ele enche o saco e não tem como ser pego, ele está lá nos Estados Unidos. E agora, o que acontece? Isso pode dar problema para essas pessoas. Porque nesse costume, minha avó dizia, o costume do cachimbo é que entorta a boca. O que aconteceu? Resolveram fazer isso, não só aqui, nós vamos fazer nos Estados Unidos também. E mandaram tirar o Alan dos Santos, da Humboldt, lá nos Estados Unidos. Mandaram desmonetizar o canal dele, lá nos Estados Unidos. Mandando carta rogatória, andando pelos canais legais, não. Mandaram um e-mail direto do gabinete do ministro Alexandre, lá para Humboldt, na Flórida. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram isso e entraram com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou só relatando, não estou fazendo uma crítica. Eu até entendo que, como os ministros, do ponto de vista que passaram a dizer nós vencemos o bolsonarista, resolveram criminalizar essa parte do pensamento brasileiro e concentrar em Bolsonaro essa coisa para dar exemplo, para ser pedagógico, mas pode dar para a cabeça. Então eu encerro, senhor presidente, dizendo: nada do que aconteceu aqui tem a ver com condutas. Isso aqui tem a ver para mostrar para os outros. Eu corto a cabeça desse e os outros ficam quietinhos. Quando o Ibanez foi afastado, não é porque o Ibanez fez isso ou aquilo, não. É para mostrar para os outros governadores: baixem a bola. Se alguém, um de vocês, eu afasto também. O comandante da PM aqui, a mesma coisa. É para mostrar para os outros 27, presidente. 27 comandantes da PM, para os outros 26 comandantes da PM, de dizer assim: se mais um comandante levantar a cabeça aí, eu mando prender. O secretário de segurança que foi preso aqui, ele nem estava aqui, estava nos Estados Unidos. Por que eu estou te prendendo? Para mostrar para os outros: baixa a bola, porque quem manda aqui,
somos nós. E eu ouvi, essa semana, uma coisa interessantíssima. Vou contar um milagre, não conto o santo e encerro, senhor presidente. Dizendo o seguinte, o Ministério Público tem que ficar aí mesmo. Porque o poder de investigação deles foi dado por nós. E se não fizer o que nós... Se não fizer a coisa direito, leia-se. Se não atender o que nós estamos pensando, a gente caça isso aqui. Porque o Congresso não aprovou o poder de investigação deles, não. Eles nos devem. E aí dá para notar que realmente isso aqui, como democracia, os pilares da democracia ruíram, porque o que sustenta a democracia, senhor presidente, é o respeito às leis. E aqui não tem mais. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu grande pronunciamento, deputado Zé Medeiros.